Às portas da eleição presidencial, quando chovem promessas que não poderão ser cumpridas, é bom lembrar o ensinamento do economista americano Thomas Sowell. Abre aspas aí, a primeira lição da economia é a escassez. Nunca há algo em quantidade suficiente para satisfazer os que o querem. A primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia. Fecha aspas. Para falar de economia, política e políticos dissimulados, tá aqui com a gente o Ricardo Amorim. Ele é economista formado pela USP, pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris e integrante do programa Manhattan Connection da Globo News. Ricardo, mais uma vez, seja bem-vindo e bom retorno ao Morning Show, aliás. Isso aí, obrigado, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Ô, Ricardo, como um expert em economia, você tem identificado muita proposta absurda dos presidenciáveis, impossível de se realizar aí, de recolocar o Brasil na rota do crescimento? Chovem propostas que são muito simpáticas e que não tem a menor chance. Eu vou pegar três e vou ser democrático, vai. Vamos começar com a primeira, que é a melhor de todas, que é a do Ciro. A do Ciro... Ciro, aquela é fantástica. Eu fico imaginando o seguinte, aliás, tem uma dica para todos os ouvintes. É o seguinte, se o Ciro for ganhar a eleição, você não paga mais nada, porque o Ciro vai pagar para você. Só que tem uma contrapartida. Todo mundo que empresta dinheiro sabe disso. O que significa que se o Ciro for ganhar a eleição, não existe mais crédito. Aliás, a palavra crédito vem no latim credere, acreditar. Se você não acredita que vai ser pago, você não empresta. É exatamente o que vai acontecer com essa proposta sem pé nem cabeça do Ciro. Mas, para não ficar só no Ciro, ele foi campeão. Acho que é igual a dele, não dá, mas a dele é imbatível. Mas aí a gente pode pegar o Haddad. Mas é uma parte rápida antes de você partir para a próxima. O argumento dele aí, acompanhando, né? Ele foi questionado sobre isso, inclusive na sabatina da Rede Globo, tá, que isso poderia iludir o eleitor, dizendo que ele tiraria a dívida, e ele teve a oportunidade ali de dizer que, né, e no decorrer em outras entrevistas, de que aquilo, na verdade, seria uma renegociação dessa dívida, tirariam lá os juros que são exorbitantes, esse valor cairia e ele conseguiria jogar na mão do consumidor, de quem está com o nome sujo, a possibilidade de pagar isso de uma maneira mais, digamos, branda. Isso não tem, ao seu ver, nenhum sentido, não tem a maneira de se praticar isso? Tem, a maneira de se praticar isso é tornar uma dívida que é privada pública. Por que aí cai a taxa de juros? Porque o risco de que o governo não a pague é menor. Então significa o seguinte, nós estamos aqui, deixa eu ver, estamos em 8, se eu contei rápido aqui, não contei errado. Desses 8 aqui, você não pagou. Nós 7 pagamos. A partir daí, a dívida não é mais sua, é nossa. É de todos nós. É por isso que ela é menor. Porque a gente vai pagar. Só que essa história, se eu sei que a sua dívida que você assumiu não vai ser paga, é o seguinte, primeira coisa que o Ciro eleito, a primeira coisa é, estoura o cheque especial abre conta em todos os bancos do Brasil, estoura o cheque especial, porque os outros vão pagar pra você. É por isso que não funciona. Entendi o seu ponto. Vamos pra próxima. A próxima, acho que a minha segunda favorita é a do Haddad, a proposta de zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, se não me engano são 26 milhões de pessoas. Simpática, de novo, bacana, só falta ele explicar uma coisa, tá bom. Então a gente perde essa receita, só que aí você pega os programas de gastos que ele tem, e tem um montão de coisas, os gastos vão crescer, a receita vai cair, o dinheiro vai nascer em árvore. É a única forma da conta fechar. Tem uma forma, imprime dinheiro. E aí o resultado, Venezuela. Vocês já viram aquelas pilhas de dinheiro para comprar um frango, um sabonete? O Brasil já viveu isso no passado. O Alckmin ficou sacaneado quando ele viu, poxa, os caras estão conseguindo fazer propostas mais sem pé nem cabeça, eu não posso ficar fora. Vou mandar uma também. Não, assim, enfim, eu conseguia passar. Vamos partir para a próxima, porque se eu quiser, a gente vai ficar o programa inteiro só falando das propostas que não tem sentido. Pô, mas você não levantou nenhuma do Meirelles, por exemplo. Meirelles vive propaganda, chama o Meirelles, tá? O Meirelles esteve junto do Lula, né? Como ministro da Fazenda do Lula, tá? Você não vai falar nada dele, até porque não fez nenhuma proposta. Não, aí é que tá, do Meirelles de proposta, eu não vi uma proposta sem pé na cabeça. Agora, o que tem no Meirelles é porque, entre outras coisas, porque eu peguei esses textos, vamos ser prático, a chance do Meirelles ser eleito... Zero. Não, zero se fosse o Temer, a do Meirelles beira zero. Tá. Mas, enfim, mas do Meirelles que eu acho que chama a atenção, quando ele fala, deixa eu começar sendo simpático, Meirelles. Quando ele diz que o Brasil estava afundando e foi ele que colocou em ordem, ele tem uma grande dose de verdade, não foi o Lula. Foi a equipe econômica que fundamentalmente era o Palocci e ele.
quando de novo muda o governo, muda o Temer, e de novo o Brasil estava afundando e virou, pode não estar em umas mil maravilhas e não está, obviamente, mas pelo menos inverteu o processo, cara, cada vez um buraco mais fundo, de fato ele tem mérito nisso aí. Isso tudo é verdade. Agora vamos olhar o outro lado do Meirelles e por que a chance dele ser eleito beira zero. O primeiro, ele foi o chairman da operação financeira do grupo JBS, e para ele conseguir convencer que não sei de nada, não tem nada a ver com isso, ele vai ter dificuldade. Sim. E o segundo é até injusto, né? Mas vamos fazer um ranking de carisma dos principais políticos brasileiros. O Meirelles conseguiu um negócio que eu não imaginava. Dá para ter menos carisma que a Dilma. Então, Ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta ainda nesse... É um som legal, não é bem verdade. Ainda nesse sentido, porque no último debate, o Boulos fez até uma frase ali que chamou a atenção, que é: eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Basicamente querendo dizer que ele vai querer taxar grandes fortunas, e essa é uma discussão que tem sido mais acalorada agora entre os presidenciáveis. O que você acha dessa proposta de taxar grandes fortunas? Funciona mais ou menos como a proposta do Ciro com relação à dívida. Então, tudo bem. Então você é um bilionário, ou, porque não é só grandes fortunas, a outra ideia é taxar banco. Vamos ver como é que funciona na prática. Se você taxa banco, que aliás o Brasil é um dos países que mais taxa banco, isso faz com que os lucros dos bancos sejam menores? Não. Isso faz com que a taxa de juros que a gente paga seja maior, porque o que acontece é que você coloca um imposto em cima do crédito ou de qualquer operação financeira, o banco, isso é um custo para o banco, ele repassa isso na hora que ele vai emprestar o dinheiro. Não é por acaso que o dinheiro no Brasil custa mais caro do que no resto do mundo. Tem um monte de razões, uma delas é imposto. Com relação à grande fortuna é parecido. A França, há algum tempo, teve um projeto parecido. O que aconteceu? Os bilionários picaram a mula, foi tudo para a Suíça, para a Bélgica, tudo em volta. O resultado disso foram eles e o dinheiro deles. Aliás, o mesmo processo aconteceu com a Venezuela. O pessoal que tinha dinheiro da Venezuela foi embora, levou os empregos embora, e a gente está vendo o que acontece com... Primeiro saem os bilionários, depois o país afunda e hoje está todo mundo na ponte querendo cruzar para o outro lado. Ricardo, voltando nessa discussão sobre os bancos, né? A gente está vendo muita gente levantando esse tema como central para o Brasil, né? Os bancos cobram juros muito altos, só que a solução que a gente sempre vê é essa: não, então vamos taxar mais os bancos, vamos acabar com esse privilégio. Se não for esse o caminho, qual que é o caminho daí? Então vamos lá, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é que uma coisa é a capacidade de apontar o problema, e esse problema é óbvio, que a gente tem um problema gravíssimo de taxas de juros descomunais no Brasil, isso é absolutamente óbvio. Aí chega um problema que tá bom, então vamos solucionar. A maior parte das soluções são simpáticas e não funcionam, ao contrário, agravam o problema. Qual é a solução que funciona? A primeira delas é o seguinte, então vamos lá, quais são as origens da taxa de juros muito alta dos bancos? A primeira é que a taxa básica no Brasil já é muito alta. A gente fala, poxa, mas caiu para 6,5%, a mais baixa da história. A média mundial não dá 1%. A brasileira é muito mais alta. Quanto mais alta a taxa básica, mais altos são os spreads bancários. Por que é tão alta essa taxa básica? Nossa, porque o governo... de poupança? Exatamente, falta de poupança, o governo é quebrado, o governo gasta muito mais do que arrecada, tem uma dívida muito grande, e aí a proposta do Ciro só agrava esse problema. Então, uma das consequências da proposta do Ciro é: eu garanto para você, Ciro eleito, você vai pagar muito mais no crédito logo na sequência. Segundo problema que você tem é que a gente bota imposto demais. O que significa isso? Se o banco empresta 100 e do que ele vai receber, uma parte significativa vai pagar imposto, vamos dizer que da taxa do empréstimo, vou pegar números redondos que a conta fica mais fácil. Ele empresta 100 e vamos dizer que ele vai cobrar 100% de juros disso aqui. Tá bom. Então ele vai receber 100 de juros aqui, só que 50 é imposto. Então ele recebeu 50. Aí você volta no outro lado, que se chama empréstimo compulsório, que é uma outra peculiaridade brasileira. O que é empréstimo compulsório? Todo país tem. Só que no Brasil é muito mais alto que no resto do mundo. O que ele é? Quando você coloca o seu dinheiro no banco, o banco, uma parte ele precisa deixar lá, que é exatamente a parte do empréstimo compulsório. Por quê? Porque você coloca o seu dinheiro, uma parte vai ser emprestada para outra pessoa e uma parte tem que estar lá porque você ou outra pessoa pode sacar. Então tem que estar lá. Só que no Brasil é muito maior. O que significa na prática? De novo, eu coloco R$100 e vamos arredondar outra vez. Faz de conta que o empréstimo compulsório é de 50. E vamos fazer de conta que a taxa de juro que o banco me paga é de 10%. Ele vai emprestar 50 e não 100. Para ele poder pagar sobre 100, 10% para mim, 10% de 100 são 10. Para ele poder pagar os meus 10 sobre os 50 que ele empresta, ele tem que cobrar o dobro. No caso, 20%. Só aqui a taxa dobrou. Aí você joga aquele imposto, como eu falei, que se fosse de 50%, ela dobra de novo. Ela foi para 40%. E tem um monte de outras coisas. E no final? Então como é que você faz? Ajeita as contas públicas, reduz empréstimo compulsório e o último ponto:
competição. A solução, por que os bancos conseguem ainda assim ter, porque o último ponto é, banco, como qualquer negócio, quer ter lucro. Agora, por que eles conseguem ter lucros tão grandes? Falta competição. Por que falta competição? Como é que você resolve isso? Primeira coisa que você tem que fazer é estimular as fintechs. Aproveitar a tecnologia para desintermediar. O que é isso? Em vez de eu coloco meu dinheiro no banco e o banco empresta para você, eu recebo, sei lá, 7% de juros, ele vai te emprestar 35%, pessoa jurídica, na melhor das hipóteses, a gente faz diferente. Eu empresto para você, em vez de eu ganhar 7, eu ganho 15, tô ganhando o dobro, e você, em vez de pegar 35, tá pegando pela metade. Porque cortamos o intermediário. Para isso, a gente precisa estimular a criação de fintechs. Segundo ponto, estimular a entrada de banco estrangeiro. Porque quanto mais banco tiver, mais competição tem. Como é que você desestimula a entrada de banco estrangeiro? Uma das coisas é que se você compra um banco quebrado, o que acontece? Ele tem um crédito tributário. Significa que se ele perder 1 bilhão, até ele ter 1 bilhão de lucro, aquele 1 bilhão ele não vai pagar de imposto. Ele só vai pagar depois que ele tiver mais do que aquele 1 bilhão está compensando a perda que ele teve lá atrás. Só que isso não vale se um banco estrangeiro comprar um banco para o Brasil. Só vale se um brasileiro comprar. Resultado, os estrangeiros não têm o mesmo estímulo. Para piorar, tem um negócio chamado carta patente, que é como você limita o tamanho do mercado. Você limita o número de bancos que podem existir. Você só pode ter um banco novo comprando uma carta patente. Como é que você consegue uma carta patente? Tem que comprar de um outro banco. É aí onde entra a história dos bancos quebrados. Aí liberar a competição mais. Né? Na mosca, competição. É isso aí. Agora que você tocou nesse ponto, 3 semanas atrás foi anunciado que os bancos iam permitir as pessoas a deverem mais para eles. Por exemplo, agora a gente permite para a compra do imóvel próprio o uso do FGTS para imóveis até R$1,5 milhão de reais. Mas eu não vejo banco nenhum falando de baixar a taxa. Simplesmente eu te deixo ficar devendo mais. Aí eu defendi aqui, inclusive, de que eu não vejo Banco do Brasil e Caixa Econômica fazendo uma competitividade com os bancos privados. Aí fui questionado aqui, mas você queria que a política da Dilma voltasse, subsidiar os... Falei, não é isso, mas exatamente praticar taxas mais justas. Eu acho que tem, aí é que tá, o problema é que o conceito do que é uma taxa justa depende do lado do balcão onde você está. Como tomador de empréstimo, a taxa justa é 0, quanto mais baixo, melhor. Como quem empresta dinheiro, a taxa justa é 1 milhão, quanto mais alto, melhor. O que equilibra essas duas coisas é a condição de força de cada um dos dois lados. E a questão é, tem muita gente querendo dinheiro emprestado e pouca gente disposta a emprestar. Por que tem pouca gente disposta a emprestar? Falta competição, em primeiro lugar, e segundo, porque a gente criou um monte de coisas que fica difícil para o cara que empresta conseguir receber. Quanto mais difícil é, menos barato ele vai emprestar dinheiro. E o último ponto que eu não coloquei ali, mas que é importante na formação de taxas, se chama inadimplência. Então vamos lá, eu empresto para 10 e eu sei que 2 não vão me pagar. O que significa que eu vou cobrar dos 8 o suficiente para eu receber dos 10. Então, só aí também você joga lá pra cima o valor do que vai ser emprestado. É aquilo que você falou com relação à proposta do Ciro, lá do SPC, lá do que vai ficar devendo. Lá. Exatamente. Ô, Amorim, vamos girar pra política, vamos falar de política um pouco. Saiu a pesquisa do Datafolha aí, essa posição do Bolsonaro oscilou pouca coisa, né? Era o que você esperava com relação a isso? Olha, eu tava no grupo que achava que o impacto ia ser muito menor do que as pessoas, o impacto da facada no quadro eleitoral ia ser menor do que as pessoas imaginavam, mas foi menor do que eu imaginava. Por que eu achei que ia ser menor? Eu vi muita gente falando, acabou, o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Eu acho que a chance disso, de novo, beira 0. E a razão dele ou qualquer outro ganhar no primeiro turno. A razão é muito simples. A primeira reação costuma ser grande e depois ela diminui. Quando aconteceu a morte do Eduardo Campos, a Marina também, muita gente falou, ela ganha no primeiro turno, ela não chegou nem no segundo. Agora, o que eu fiquei surpreso, eu achei que ele ia subir mais nas primeiras pesquisas, ia devolver até a eleição, principalmente até o segundo turno. Ele ainda subiu menos do que eu imaginava. Não consigo te dizer por quê. Eu fiquei pensando o seguinte, eu elaborei aqui um pensamento que é o seguinte, ele tem uma posição que se ele fica quieto, né, com relação a isso que aconteceu, ele contraria a imagem dessa coisa do capitão viril, do macho dominante ali, que vende sempre a ideia, né, de combater as coisas com a violência, que está no discurso dele, inclusive, né. Se ele sai gritando, ele acaba também, de alguma forma, sucumbindo à própria violência que ele propaga, como eu disse aí nos discursos e tal. Entre uma coisa e outra, ele optou em ser o Bolsonaro e fazer o gestinho da arma no leito, amparado pelo leito do hospital. O que acabou demovendo as pessoas que estavam
possivelmente ali se solidarizando, aquela questão, né, da violência, da facada, a demoverem da ideia, né, de que, olha, vamos apoiar esse cara. Não, realmente ele preferiu ser o Bolsonaro mesmo. Então, quer dizer, é mais do mesmo, ele continua incorrigível, né? Acho que faz bastante sentido a tua análise. Ele pela postura que ele tem, tem mais dificuldade em talvez lucrar da posição de vítima, porque se ele coloca como vítima, ele atrai um eleitorado, mas talvez perca outro. Isso. Então, é possível que você tenha razão. Ricardo, sabe quando a gente quer dizer alguma coisa, mas não sabe bem como dizer, aí vem uma música e fala aquilo, e fala, putz, era isso. Você pode traduzir pra gente, por exemplo, na semana passada, se noticiou bastante o ânimo dos investidores externos, internacionais e tal, aqui no Brasil, com alguns cenários diferentes. Eles se mostraram alegres com a ideia de Alckmin ou Bolsonaro por causa de Paulo Guedes entrando na presidência, e outros candidatos talvez nem tanto. Como é que você traduz isso? O cara fica feliz, os investidores ficam animados com tal candidato, menos animados com outro? Por quê? Qual que é a visão do investidor? Você fez um ato falho aqui que eu achei fantástico, que você falou com Paulo Guedes entrando na presidência. Eu acho que se fosse isso, a festa seria total. É isso que vai acontecer. E aí, eu acho que... Exatamente isso. E eu acho que explica... Como o mercado é ingênuo, né? Acha que botar o economista lá resolve. Não, foi um ato falho mesmo. Mas eu acho que é fantástico, porque eu acho que explica, na minha opinião, o mercado está fazendo um ato falho, que é exatamente isso. Ele está tendo uma leitura. Qual é a preocupação que eu tenho? Primeiro ponto, as propostas do Paulo Guedes fazem sentido? Total. Segundo, o que o Bolsonaro defendeu a vida inteira, durante 27 anos na Câmara, é o contrário do que o Paulo Guedes propõe. O que ele fala de um ano pra cá, eu não falo nada, quem fala é o Paulo Guedes. Então, a primeira pergunta é, de fato, ele vai adotar as medidas do Paulo Guedes? Essa é a primeira dúvida. Vamos assumir que ele vai. Segunda pergunta, ele conseguiria adotá-las? E aí tem dois problemas. Primeiro é a linha dele com relação ao Congresso, que a linha é, eu faço, eu dou porrada, eu resolvo, mas peraí, eu preciso aprovar as reformas. Como é que esse negócio anda? Terceiro, Bolsonaro e Paulo Guedes são dois caras conhecidos por serem extremamente afáveis. Quanto tempo os dois conseguem ficar juntos, conviver numa boa, ainda mais com a dificuldade extra que vem essa convivência de Congresso para implementação das ideias do Paulo Guedes. Então aí é que eu acho que coloca a dúvida, mas o fato é, a leitura do mercado hoje é, ganha Bolsonaro ou ganha Alckmin, significa reformas vão andar, por consequência a recuperação econômica se aceleraria, e com a aceleração na recuperação econômica é hora de investir no Brasil, os ativos estão baratos. A leitura contrária é que no caso de uma eventual vitória de Ciro ou Haddad, cuidado, prepare-se, dólar a 5, talvez esteja barato, ele vai subir mais. É isso que está em jogo aqui. Por falar em Haddad, hoje o Caio trouxe a informação que hoje o PT deve realmente se desfazer da farsa da candidatura do Lula e anunciar o Haddad. Eu quero saber o que você achou dessa estratégia toda do PT nessa demora. E ontem teve a pesquisa que colocou o Haddad com 5 pontos percentuais a mais, ou seja, de 5 para 9, mesmo sem ser esse candidato oficial do PT ainda. Uma candidatura do Haddad, uma volta do PT, né, ao governo, o que representaria em termos econômicos? Bom, eu acho que o primeiro lugar é um enorme ponto de interrogação. Primeiro, você não sabe exatamente que PT vai governar. Deixa eu te dizer, só para fazer uma parte, eu acho que é oportuna aqui, nessa pergunta do Vini. O PT que vai governar, pelo que tudo indica, caso ele venha a assumir novamente a presidência do país, é um PT anterior à Carta aos Brasileiros, é um PT mais radicalizado. E isso vai ter alguma influência no setor econômico. Que leitura você faz? Então, é exatamente essa que eu acho que é a expectativa, e exatamente por isso que eu dizia que no caso de uma eventual vitória, o que vai acontecer é que a Bolsa vai despencar e o dólar vai a 5 fácil. A pergunta é, quando isto acontecer, eles vão continuar com o PT de antes da Carta ao Povo Brasileiro ou vai falar, bicho, se a gente mantiver isso aí, o que vai acontecer é que a economia vai afundar. E se tem uma lição da história brasileira é que nos últimos 118 anos, que é desde quando existe dado econômico, todas as vezes que a economia afundou, o presidente ou o ditador que estava no poder caiu, sem exceção. Em outras palavras, se eles mantiverem essa linha, o Haddad não chega no final do mandato. E aí é que chega a minha pergunta, será que em algum momento eles mudam a direção? Talvez, não sei. Agora, com relação ao que foi a estratégia, eu acho que era a única estratégia que o PT tinha. A verdade é que o PT não tinha plano B. O Haddad como plano B nunca existiu. O Haddad era um cara que, por ele mesmo, tinha 1, 2, 3% das intenções de voto. É um cara que conseguiu, sendo prefeito em São Paulo, salvo engano, ele foi o 5º mais votado. Acho que nunca tinha acontecido de um cara estando na posição ficar tão mal colocado numa corrida eleitoral. O que significa o seguinte, a única possibilidade era falar, olha, não é o Haddad, é o Lula. Vota no Lula e
Mas peraí, o Lula não pode? Você queria votar no Lula, foi golpe. Não estão te deixando votar no cara. Essa é a estratégia de vitimização que, se pro Bolsonaro não funciona, com o Lula a coisa sempre funciona melhor nesse sentido. E é aí que eu acho que é o jogo que eles estão fazendo. A gente já vai continuar. Mas só um último ponto. Apesar do crescimento que ele teve, eu não acredito que ele chegue no segundo turno, e a razão basicamente é a seguinte: com o Ciro forte e o Haddad, a única chance que eles têm de um dos dois conseguir chegar lá é se eles conseguirem roubar voto da Marina. Porque senão a esquerda divide, e o resultado de uma esquerda dividida é que é a chance do Alckmin, é a festa do Alckmin para chegar no segundo turno com o Bolsonaro.